dia. Bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem e tiveram uma boa semana. Há poucos dias eu estava a ver um filme com a Beth e com a Rachel. Os Vingadores. Alguém conhece o filme Os Vingadores? Sim, é um bom filme. Pronto. E há uma cena neste filme quando a cidade de Nova York está a ser atacada por muitas pessoas. E há um grupo de polícia que está lá e eles não conseguem fazer nada em relação ao ataque. Ou seja, há tantos inimigos e há poucos polícias. Então eles estão ali, escondidos, atrás de vários carros, a pensar, e então? E agora? Mas de repente, o Capitão América aparece. E ele grita ordens a eles. Preciso de homens nestes edifícios. Há pessoas lá dentro. E eles vão correr para a linha de fogo. Leva-os para as caves ou para o metro. Mantém-nos fora das ruas. E preciso de um perímetro também. Até a 39ª rua. E a polícia, o chefe de polícia que está a ouvir tudo isso, olha para ele e diz... Mas por que eu devia fazer o que tu estás a dizer? Por que eu devia fazer o que tu estás a dizer? Quem és tu? Pois ele não conhece Capitão América. Ele não sabe se ele é bom ou se ele é mau. De que lado ele está? Mas de repente, os inimigos chegam e começam mesmo a atacar. E Capitão América entra em ação. Ou seja, ele dispara contra várias, ele bate outras pessoas, ele atira pessoas para fora e ele consegue vencer contra vários dos inimigos, as pessoas que estão a atacá-los. Neste momento, o capitão de polícia, o chefe, ele olha para Capitão América com espanto. Com espanto. E depois, sem dizer mais nada a Capitão América, ele olha para os outros polícias e ele disse: preciso de homens nesses edifícios, levem as pessoas para as caves e para o metro e vamos estabelecer aquele perímetro até a 39ª rua. Ou seja, a cena é bastante engraçada, porque a polícia, ele não conhecia Capitão América, mas depois de ver o que Capitão América faz, depois de perceber que de facto ele é contra os inimigos, que ele está do seu lado, então tudo bem, eles querem juntar com ele. Amigos, hoje nós vamos continuar na nossa série no Evangelho de Mateus, que é uma das biografias de Jesus. E vamos olhar para o capítulo 12 de Mateus, que continua a focar na identidade de Jesus. E isto realmente é bastante importante. Porquê? Porque naquela época, tal como hoje em dia, há pessoas com muitas opiniões diferentes sobre quem Jesus é. Algumas pessoas pensam que Jesus é apenas um bom mestre de moralidade. Ou seja, ele ensina coisas boas sobre como é que nós devíamos viver. Se calhar até ele é um grande profeta, tal como os muçulmanos pensam. Mas ele não é mais do que isso, apenas uma boa pessoa. Ou outras pessoas pensam que ele é de facto alguém maluco. Ele é louco. Ou seja, ele acreditava que ele era alguém especial, mas não era. Ou outras pessoas pensam que Jesus era alguém bastante cruel. Ou seja, Mark Twain disse isso. Ou seja, que ele estava a ensinar falsidade e mentiras às pessoas ao seu redor. E outros acham que de facto ele é quem ele disse que ele era. O Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Mas a questão é esta. Até agora, no Evangelho de Mateus, vimos como dois destes argumentos simplesmente não são nada plausíveis. Ou seja, já vimos muitos milagres que Jesus tem feito. Então, ele não pode ser apenas uma boa pessoa ou até um grande profeta. Não pode ser. Os profetas, sim, eles também fizeram milagres. Mas eles fizeram milagres com a autoridade de Deus, como o poder de Deus. Mas Jesus, nos últimos capítulos de Mateus, tem sido muito claro que ele tem feito milagres através do seu poder, da sua autoridade. Ele não é apenas um profeta, ele não é apenas uma boa pessoa.
Também, ele não era maluco. Parece óbvio, ao ouvir Jesus, ou seja, a consistência, a lógica, a racionalidade dele, ou seja, não deu para contradizer o que ele estava a ensinar, nem a maneira que ele estava a viver a sua vida. A sua vida estava alinhada com o seu ensino. Não foi um homem maluco. Mas mesmo assim há duas opções. Então ele é alguém mau, cruel? Ou será que ele é Deus, o Messias, o Salvador? É isso que nós vamos descobrir hoje. Então vamos ler Mateus 12, versículo 22, e eu vou ler. Mateus 12, versículo 22. Então, lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demónios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demónios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expela Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demónios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demónios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro arremá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfémia serão perdoados aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos gratos por estar aqui esta manhã e nós estamos gratos que temos a Tua palavra. Senhor, nós confessamos que nós somos cegos sem a Tua revelação e sem a Tua obra em nós. Então, por favor, Senhor, trabalha em nós agora. Fala conosco agora. Desafia o nosso coração. Encoraja-nos no bom caminho para que nós possamos entender quem Tu és e para que nós possamos viver para Ti agora e para sempre. Nós oramos isso em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amigos, vamos olhar para este texto com duas perguntas. Okay? Duas perguntas. Ou seja, de que lado está Jesus e de que lado estás tu? De que lado está Jesus e de que lado estás tu? Então, primeiro, de que lado está Jesus? E o texto começa, no versículo 22, como Jesus a ser confrontado com alguém com um demónio, que era cego e mudo, por causa do demónio. Aqui no Ocidente, em geral, nós não falamos muito sobre demónios, porque somos filhos do iluminismo, não é? Ou seja, por isso nós queremos explicar tudo com razão, com lógica, com racionalidade, usando ciência e mais nada. Então, embora falemos com os nossos amigos sobre Deus, não gostamos muito de falar com eles sobre coisas sobrenaturais, anjos, demónios e tudo isso, porque parece estranho. Mas para a Bíblia não é estranho.
é a realidade. Ou seja, a Bíblia não é antirracional. O cristianismo não diz que nós devemos desligar o nosso cérebro para acreditar. Se calhar uma seita vai dizer isso, mas não o cristianismo. Mas igualmente, o cristianismo é claro que há limites quanto ao que a ciência e a razão podem descobrir. Ou seja, a ciência e a razão, eles podem fazer perguntas sobre o mundo e podem fazer perguntas sobre como é que o mundo foi criado, quando o mundo foi criado. O astrólogo alemão Johann Kepler, vocês provavelmente sabem isso, ele diz que a investigação científica, as ideias e a descoberta eram pensar os pensamentos de Deus depois dele. Ou seja, a ciência é pensar os pensamentos de Deus depois dele. Ou seja, estudamos e pensamos usando o nosso cérebro, sabendo que qualquer verdade que nós descobrimos no universo é a verdade de Deus. Isso é bom. Mas a ciência não diz tudo, não consegue explicar tudo, não consegue responder àquela pergunta: quem nos criou? E porquê? E também não pode dizer nada em relação ao mundo invisível, ao mundo espiritual. Mas a Bíblia consegue. A Bíblia é muito clara que o que nós estamos a ver não é tudo o que existe no universo. Neste mundo, ou seja, há Deus que é eterno e invisível, mas também Ele criou outros seres celestiais, seres espirituais. Alguns deles rebelaram contra Deus. E eles são espíritos maus, demónios, em rebelião contra Deus. E há outros seres espirituais que estão do lado de Deus. E há uma guerra, sim. Há muita coisa que nós não sabemos sobre este mundo, sobre o mundo espiritual. Mas nós sabemos uma coisa: não é uma versão espiritual de Guerra de Estrelas. Vocês conhecem o filme Guerra de Estrelas, não é? Ou seja, temos o lado sombrio e o lado luminoso. Segundo a Wikipedia, é isso, luminoso. Lado negro e lado de luz. Pronto, o lado mau e o lado bom. Okay? E eles estão constantemente a lutar um contra o outro. Então, quando coisas boas acontecem no mundo, então eu recebo uma oferta de emprego, ou tenho uma namorada, ou crianças, ou fico bem, então Deus está a ganhar. Mas quando coisas más acontecem, tal como na Turquia e Síria, na semana passada, com pessoas a morrer e a sofrer, então os poderes maus, eles estão a ganhar. Mas a Bíblia não diz isso. Ao contrário, não é isso. Ou seja, essa cosmovisão chama-se dualismo. E não é o que a Bíblia ensina. Não. Há apenas um Deus. E Ele é soberano. Ele é eterno. Ele é bom. E os outros seres físicos como nós, seres espirituais, são seres criados sob o seu poder e domínio. Então, sim, há coisas que nós não entendemos bem, mas sabemos que o Senhor é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, soberano e em controle de tudo e todas as coisas. E depois há o resto, os seres celestiais e também temos nós. Okay? É muito importante que nós entendamos isso. Não é uma luta de iguais, pessoas iguais, não é isso. Deus é soberano. E há 2000 anos, os judeus, eles sabiam disso. Eles sabiam que havia mal no mundo. E também eles sabiam que Deus era mais forte. E por isso, versículo 23, não é de admirar que houve pessoas que ficaram admirados, como o que Jesus fez. Porque o homem, como demónio, foi curado. Claro que eles ficaram admirados, porque isso mostrou que Jesus não era apenas um gajo qualquer, uma pessoa qualquer. Não. Ele era alguém especial, alguém importante, alguém com poder. Mas quem? Quem ele era? Ou seja, eles sabiam que ele não era maluco. E também ele não era simplesmente um profeta. Então, o que eles disseram? Versículo 23. É este, porventura, o filho de Davi? Ou seja, é este, o Messias,
o Rei de Deus prometido, o Salvador, aquele que consegue nos tirar das trevas para a luz do Senhor, aquele que nós temos estado à espera. Mas isso era algo que os fariseus, os líderes religiosos, os profissionais, eles não podiam acreditar. Pois Jesus, ele andava com as pessoas erradas, não é? Como pecadores, como cobradores de impostos, como prostitutos. Mas eles pensaram que o Messias era para ser alguém muito forte, um líder, alguém que ia conquistar os romanos, derrotar os romanos, salvá-los. Mas Jesus era manso e gentil. Portanto, ele não pode ser o Messias. Mas se ele não era o Messias, nem alguém maluco, nem apenas um grande profeta, então ele é quem? Versículo 24. Os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demónios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demónios. É uma acusação chocante, pois eles estavam a dizer que Jesus estava alinhado com Satanás, que eles estavam a trabalhar juntos para o mesmo objetivo, que eles estavam do mesmo lado. Ou seja, é tipo a mesma coisa, não é a mesma coisa, é bem pior do que dizer que Catarina Martins, não é? Bloco à esquerda, que ela está do mesmo lado do que André Ventura, que eles são aliados. No fundo, são aliados. É absurdo. Ou dizer que Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, que de facto ele é, no fundo, alinhado com Putin, o presidente da Rússia. É absurdo. Não faz sentido nenhum. Foi uma acusação ridícula e sem fundamento. Mas também era ilógica, tal como Jesus explica. Versículo 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expela Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Ou seja, se Jesus está ao lado de Satanás, se eles estão a trabalhar juntos de alguma forma, mas ao mesmo tempo Jesus está a expulsar demónios que trabalham pelo Satanás, então é um problema. É um problema. Pois quando há divisão numa equipa, quando há pessoas que estão a trabalhar com propósitos diferentes, há um problema e tudo vai ficar em ruínas. Eu acho que provavelmente vocês conhecem melhor do que eu tenho receio de dizer isso, porque eu não conheço bem a história de Portugal. Mas vocês conhecem os nomes Francisco da Costa Gomes e António da Spínola. Conhecem? Ok. O segundo nome, mas não o primeiro. Que vergonha, a Wikipedia sabe mais do que vocês. Então, em 1974, Gomes era o chefe de Forças Armadas de Portugal, enquanto Spínola era o vice-chefe do Conselho de Defesa de Forças Armadas. Okay? Portanto, ambos eram responsáveis por trabalhar em nome do governo e para o governo. Ambos fizeram isso. No entanto, havia um problema. Eles não apoiaram o governo. Eles achavam, de facto, no fundo, contra a ditadura e contra o governo. E isso causa um problema, obviamente. Ou seja, ele estava contra o presidente Marcelo Caetano. Boa, vocês conhecem este nome. Ou seja, se eles tivessem sido cidadãos normais, ok, tudo bem, não é grande problema. Houve muitas pessoas contra o governo, tudo bem. Mas eles fizeram parte do governo. Ou seja, o chefe das Forças Armadas de Portugal, o vice-chefe do Conselho de Defesa das Forças Armadas. Então, para ter estas pessoas com opiniões e propósitos muito diferentes do governo, era bastante perigoso. Então, em março, eles foram despedidos. Mas foi tarde demais, porque foi em abril que o que aconteceu? A Revolução, vocês sabem isso, não é? Revolução dos Cravos. Muito bem. E Gomes e Spínola estavam muito envolvidos nisso e na organização, planeamento de tudo isso. Ou seja, estão a ver, ou seja, se tu estás a trabalhar contra a tua própria equipa, procurando prejudicá-los e não ajudá-los,
Então não vai funcionar. Mais cedo ou mais tarde vai acabar em tragédia. E isso é o que Jesus está a dizer aqui. Ou seja, ele não pode estar a trabalhar por Satanás. Pois ele está contra Satanás. Ele está a trabalhar contra ele. Então, se ele não está a trabalhar com Satanás, ele está a trabalhar por quem? Ele está de que lado? Versículo 27. E se eu expulso demónios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demónios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou seja, os fariseus, eles sabiam que expulsar demónios era uma obra de Deus. Eles sabiam disso, eles não tinham problemas com os seus filhos, os seus amigos, a fazer isso. Mas com Jesus, eles queriam ignorar as evidências e as provas, porque eles queriam ignorar as implicações. Eles não queriam acreditar que foi através do Espírito de Deus que Jesus expulsava demónios, pois eles não queriam acreditar que o reino de Deus estava a chegar, porque o Rei de Deus estava a chegar. Mas Jesus é claro que é a única conclusão que eles podem tirar. Versículo 29. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Ou seja, o ponto aqui é muito claro. Jesus é contra Satanás e Jesus é mais poderoso do que Satanás. Ele não é apenas um profeta, não é apenas um mestre da moralidade. Ele certamente não é maluco. Ele é o Senhor. Ele é o filho de Davi, o rei prometido de Deus, aquele que veio para salvar elas e salvar a nós. Mas isso leva-nos para a segunda pergunta. Ou seja, de que lado está Jesus? Ele está do lado do bom, o lado de Deus, porque ele é o rei de Deus, o Messias. Mas e nós? Pois, se Jesus realmente é o rei prometido de Deus, então como é que nós devemos responder? E Jesus deixa muito claro aqui no texto que há apenas duas opções, dois caminhos. Nós podemos estar por Jesus ou contra Jesus. Podemos estar do seu lado ou do outro lado. De que lado tu estás? Amigos, nos versículos 30 a 37, reparam os contrastes. Ou seja, ou estamos por Jesus ou contra Jesus. Versículo 30. Ou ajunta com Jesus ou espalhe-se. Versículo 31. Ou estás perdoado ou não estás perdoado. 31. Ou és uma árvore boa que dá bons frutos ou uma árvore má que dá maus frutos. 33. Ou falas palavras boas ou palavras más. 36. Ou és justificado ou és condenado. Versículo 37. Eu acho que eu já contei a história, uma conversa que eu tive com uma amiga minha há uns anos. Nós estávamos a conversar sobre um amigo que nós tínhamos em comum. Um amigo que é político da CDU, e é um ateu convicto. Bem, ele é uma pessoa mesmo muito fixe, muito simpático, mesmo. Alguém que gosta muito de ajudar as pessoas, com muito amor, mas ateu convicto. E eu estava a conversar com a minha amiga sobre ele. E ela disse-me o seguinte, ela disse, pois, ele é realmente incrível, não é? Ele é muito fixe, muito simpático. Sabes uma coisa? Ou seja, ele é mais cristão do que muitos cristãos que eu conheço. Ele é mais cristão do que muitos cristãos que eu conheço. Bem, obviamente, eu sei o que ela estava a tentar dizer. Ela estava a tentar dizer que a maneira que ele vive a sua vida, com alguma integridade, ou seja, tenta ajudar pessoas com bondade, com generosidade, ele é alguém de confiança. Ou seja, então, nesse sentido, ele vive bem, ele vive a vida boa. Mas, embora eu concorde com ela que ele é uma pessoa muito fixe, muito simpático, não é verdade dizer que ele é mais cristão do que os cristãos. Ou seja, segundo Jesus aqui, ou és cristão, um seguidor de Jesus, ou não és. Ponto final.
Não é tipo quase cristão, ou alguém que é perto, é tipo quase lá. Não há. Ou és cristão, ou não és. Ou és perdoado e justificado, ou não és perdoado e és condenado. Eu sei que no século XXI, agora, nós não gostamos muito de dizer estas coisas em preto e branco, não é? Aquelas extremas. É isso ou é aquilo? Nós gostamos de ter tipo as sombras, não é? De fé, ou seja, estamos aqui, nesta linha, num sítio qualquer. Mas Jesus não diz nada do género. Ou seja, ele não fala sobre isso. Ele fala sobre duas maneiras de viver. Com Jesus ou contra Jesus. Não há um terceiro caminho. Não há. Então nós temos que deixar de nos enganar a nós próprios ao pensarmos que o nosso querido vizinho, o nosso fofinho filho, a nossa simpática colega, o nosso leal marido, vai ficar bem perante o Senhor, mesmo que não esteja a seguir Jesus de coração. Pois não é verdade. Eu sei que é difícil de ouvir, especialmente se nós conhecemos pessoas bem próximas a nós, que não são seguidores de Jesus. Mas é verdade. E não são palavras minhas. São palavras de Jesus. Então, se não concordas ou se não gostas, o teu problema é com Jesus, está bem? Não é comigo. É com Jesus. Porque ele é muito claro aqui. Se de facto nós estamos com Jesus, então, segundo ele, vai haver evidências disso na nossa vida. Ou seja, nosso texto, 31 a 37, Jesus fala muito sobre palavras, o que nós falamos, dizemos, e fruto, ou seja, obras, ações. Não é que as palavras e as obras conseguem conseguem nos salvar por si só, não. Mas elas revelam o que está no nosso coração. Versículo 34. Então, imaginem que a vossa vida estivesse gravado num DVD. Okay? A tua vida. A pergunta é, será que ia haver evidências que tu estás a confiar em Jesus no teu dia a dia, segunda-feira ao sábado, e não apenas no domingo? Sim, com erros, sim, com pecado, sim. Não vai ser um DVD limpo, não é? Não vai ser. Mas será que há evidência que, de facto, através do que nós falamos e o que é que nós fazemos, como tempo, como os dons que temos, como dinheiro, como as pessoas ao nosso redor, será que há evidência que nós estamos por Jesus, que estamos do seu lado? Ou não? Pois senão, há problema. Versículo 31 e 32. Eu não quero fugir destes versículos difíceis. Ok? Então vamos ler mais uma vez. 31 e 32. Por isso vos declaro, todo o pecado e blasfémia serão perdoados aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Amigos, quando eu era mais novo, eu fiquei muito preocupado com estes versículos, porque eu estava pensando, então, será que eu tenho dito alguma coisa uma vez contra o Espírito Santo? Porque se sim, parece que já está. Não há mais esperança. Já está. É imperdoável, não é? Mas não pode significar isso. Não pode. Não pode. Há tantas histórias na Bíblia, pensa no apóstolo Paulo, tantas histórias na Bíblia de pessoas que estão a dizer blasfémias, que estão contra o Senhor, mas que pela graça e misericórdia de Deus, elas são salvos. Elas são salvos. Isso é a grande notícia, a boa notícia do Evangelho. Há esta oferta de perdão completo. Mas não, o que significa as palavras de Jesus? Bem, eu acho que nós temos que lembrar o contexto. Ou seja, o que acabou de acontecer? Jesus acabou de curar um homem endemoniado, mas apesar de tudo isso, apesar dos fariseus, eles sabiam o que tinha acontecido, mesmo assim, com as evidências que eles tinham, eles decidiram de rejeitar Jesus na mesma. Ou seja, em vez de aproveitar a oportunidade que eles tinham para se arrepender e crer em Jesus, eles decidiram de endurecer os seus corações.
E eles atribuíram a obra de Jesus, feita através do Espírito Santo, a Satanás e não a Deus. Que é uma coisa bastante tola de se fazer e bastante perigoso. Pois essa rejeição de Jesus e a obra de Jesus feita através do Espírito Santo, esse endurecimento do coração vai resultar em condenação. Ou seja, o pecado imperdoável de que Jesus fala aqui, o pecado de blasfémia contra o Espírito, é o pecado de rejeitar conscientemente, de propósito, sem arrependimento, Jesus e o seu ministério. Eu sei que parece uma coisa dura para se dizer, mas são as palavras de Jesus. Se nós estamos a rejeitar quem Jesus é, constantemente, com o coração duro, sem arrependimento, até estamos este caminho. É o caminho para a condenação. Mas, sempre há mas, não é? Mas, há esperança. Ou seja, se tu estás aqui hoje e a pensar, eu não sei onde eu estou, não sei se eu já fiz isso ou não. Então, não tem que preocupar. Ou seja, o facto que tu estás a pensar nisso, o facto que tu estás a considerar as palavras de Jesus, o facto que tu tens a oportunidade hoje para se arrepender e colocar a confiança em Jesus, significa que há esperança. Há esperança de perdão e da salvação. Não tens que enfrentar a ira de Deus que tu mereces, que todos nós merecemos. Mas podes vir a Jesus arrependido e colocar a confiança nele. A pergunta-chave é: o que tu vais fazer? O que tu vais fazer com isso? Como é que tu vais responder à obra e ao ensino de Jesus? Vais continuar a rejeitar Jesus e a viver por ti próprio? Ou vais ficar nos joelhos perante o Senhor a pedir perdão e colocar a confiança nele? Jesus é o Rei prometido de Deus. Ele está no bom lado. De que lado nós estamos? Amigos, de que lado tu estás? Se estás no lado de Jesus, até temos que viver conforme a sua vontade, com palavras boas, com ações que são consistentes com a fé que nós temos. Mas se não estamos do lado de Jesus, se ainda estamos inimigos de Jesus, contra Jesus, se nunca temos aceito Jesus na nossa vida, com arrependimento e fé, por que não faz isso agora? Por que não aceita Jesus agora e experimenta a vida que apenas Ele consegue oferecer? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra e obrigado que Jesus é mais poderoso do que Satanás. Obrigado, Senhor, que Ele consegue nos salvar. Obrigado que Ele fez isso através do seu amor sacrificial na cruz por nós. E obrigado que há pessoas como Rania e outros que percebem isso. Pessoas que arrependam-se dos seus pecados e que colocam a sua confiança em Ti. Senhor, nós oramos que nós possamos fazer igual. Que possamos não apenas saber que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Davi, mas que nós possamos ficar do seu lado, Senhor. Que nós possamos confiar nele. Não de uma maneira morna, mas de todo o nosso coração, Senhor. E que através dele nós possamos ter vida. Vida agora e vida eterna. Então, Senhor, nós oramos por nós e também pelas pessoas que nós conhecemos e amamos. Por favor, Senhor, tenha misericórdia. Nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.